E o assunto que nós vamos tratar é um assunto que vai te trazer um renovo e vai te incentivar a confiar em Deus. O título que eu coloquei aí é Creia que Deus fará o que Ele te falou que vai fazer. Bom dia. Tem pessoas que não têm um direcionamento, uma palavra de Deus direcionando o futuro dessa pessoa. Mas existem pessoas que já têm esse direcionamento, já ouviram a palavra de Deus e por determinado momento essa pessoa é, talvez duvida um pouco do que Deus vai fazer, ou o inimigo das nossas almas coloca impedimentos e essa pessoa ela começa a desistir de ir em direção daquilo que Deus já te falou. E hoje nós vamos ver aqui, quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, perdão. Romanos capítulo 8, versículo 31. Um versículo maravilhoso da palavra de Deus, assim como toda a Bíblia. Mas sobre esse assunto, olha o que diz Romanos 8 e 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Existem circunstâncias na nossa vida que. Bom dia, Igor. Bom dia, mãe. Sejam bem-vindos. Existem circunstâncias na nossa vida que nos fazem duvidar ou nos fazem questionar, porque aquilo que nós vemos é contrário àquilo que Deus nos falou. Mas aqui em Romanos, Paulo está dizendo que se Deus ele está com nós, quem será contra nós? Não existe ninguém que consiga se levantar contra Deus e vencer a Deus, e sobrepor a Deus, e derrotar aquilo que Deus já declarou na sua vida. Amém? Quando eu falo que Deus ele tem uma palavra para você, você precisa entender que a palavra de Deus foi ela que criou todas as coisas. E quando ele lança ou ele te direciona uma palavra, depois que essa palavra foi direcionada a você, nada vai impedir a não ser que você não creia. Quem pode impedir o agir de Deus na sua vida é só você mesmo. É só você, se você não acreditar. Quando o povo de Israel estava para subir, para entrar na terra prometida, assim que eles saíram do Egito, eles chegaram ali e aí Moisés envia 12 espiãos para olhar a terra, para que eles pudessem entrar na terra. E Deus já tinha falado que a terra era deles. Deus já tinha dado essa terra a eles. Mas eles chegam ali e eles têm aquela visão, eles entram, eles veem os gigantes, veem as dificuldades e eles deixam a incredulidade entrar no coração deles. E dos 12, somente Josué e Caleb entraram porque foram os únicos que acreditaram. Os outros 10 não acreditaram, foram incrédulos e não tomaram posse daquilo que Deus já tinha falado que era deles. Então, aquilo que Deus já declarou, já te falou, isso vai acontecer, a não ser que você não creia. Amém? Eu quero ler aqui um pouco, algumas páginas atrás, Romanos capítulo 4, que fala de Abraão. E eu vou ler aqui, a gente vai meditar um pouquinho, para que você seja renovado na sua fé. Eu sei que você tem passado por momentos de dúvida, por momentos de questionamento. Talvez você olhe e você acha que é muito grande aquilo que Deus preparou e já designou para a sua vida. Talvez você olhe e fala, Deus falou, mas as coisas ainda não aconteceram. E aí eu vou te trazer aqui um texto que eu gosto sempre de falar, entra na história. E em alguns momentos, quando a gente entra na história, a gente consegue visualizar até as pessoas. Isso é sobrenatural. Romanos capítulo 4, versículo 13, Paulo está falando aqui sobre Abraão, e olha o que ele diz. A promessa de que seria herdeiro do mundo,
não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa, versículo 16, ó. Essa é a razão porque provém da fé. O que é fé? A Bíblia diz que fé é a certeza daquilo que você não vê. Então, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós. Então, em Cristo nós somos ligados à igreja e feitos um povo só, e todos nós somos filhos de Abraão, temos a mesma fé que Abraão teve, certo? Versículo 17, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Quando Deus fala para Abraão, eu te constituí por pai de muitas nações, sabe quantos filhos Abraão tinha? Nenhum. Ele não tinha filhos. E aí Deus fala assim, eu já te constituí. Não é que eu vou te constituir, né? Não é que eu vou fazer, eu já fiz. Quando Deus fala com você, ele já fala aquilo que você é. Ele já te declara aonde você está. Por quê? Porque para Deus não existe a barreira do tempo. A barreira do tempo ela existe para nós, mas para Deus não. Então, quando ele olha para você e ele fala assim, não, essa pessoa aqui eu vou colocar ela como um obreiro lá em tal lugar, assim, ele já coloca, ele já te vê lá. Quando Deus declara na sua vida que vai acontecer alguma coisa, é porque ele já te viu lá. Quando Deus declara que você vai ser um empresário bem-sucedido, Deus já te viu lá. Deus já está te vendo lá. É preciso que você tenha a mesma fé que Deus tem, a mesma fé de Deus, ou a mesma fé em Deus. A fé em Deus é quando você olha e vê como Deus vê. Quando Deus olha para Abraão, ele olha para Abraão e fala assim: você é pai de muitas nações. E é por isso que Deus muda o nome de Abraão. Abrão antes, e quando Deus muda para Abraão, que significa pai de muitas nações, o nome Abrão significa aquele que pode ser pai, se não me engano. Mas a palavra Abraão significa pai de muitas nações. Então Deus muda o nome dele para que ele entendesse que ele já era. No mundo espiritual Deus já tinha liberado isso. E é preciso que eu e você entenda que quando Deus ele declara uma palavra na sua vida, Deus já te viu lá. Deus já te colocou lá. E é por isso que Deus ele nos dá visões do futuro. Você que tem experiências espirituais com Deus, você que consegue entrar no reino espiritual e visualizar o futuro, você se vê lá. Por que você se vê lá? Porque aquilo já é real para Deus. Se já é real para Deus, é real para você também. Você precisa absorver e entender que isso vai acontecer. Por mais que as circunstâncias falem o contrário, Deus não trabalha com circunstâncias. Amém? Eu o constituí por pai de muitas nações. Então Deus olha para Abraão e fala assim: você é pai de muitas nações, mesmo que você não tenha nenhum filho. Você é pai de muitas nações. Versículo 17 continua assim, ó. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu. Agora presta atenção no que diz esse versículo. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Chama à existência aquilo que não existe. E aí Deus declarou na sua vida que você é próspero. Mas você olha e você vê para sua conta bancária, você vê que tá apertado. Você olha e fala, não tá legal. E aí você está passando talvez por uma enfermidade e Deus já declarou e já liberou, a palavra dele já liberou a cura na sua vida. Mas você olha e você não vê essa cura. Sabe por quê? Porque você está olhando com os olhos humanos. Quando você olha com os olhos
de Deus, você já se vê naquele lugar. Abraão, quando ele olha ali e Deus fala, você é pai de muitas nações e eu vou mudar o seu nome e você vai declarar todos os dias que você é pai de muitas nações. Abraão olha assim e ele acredita. Agora, continua comigo aqui para você entender. Ó. Então, ele chama a existência as coisas que não existem. Você precisa fazer isso. Chamar a existência aquilo que não existe. Aquilo que você sabe que Deus já liberou para a sua vida, chama isso a existência. Mesmo que não as circunstâncias falem ao contrário, chame isso a existência. Verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Ou seja, ele olhou para a situação, mas acreditou. Agora, deixa eu te mostrar o que é a situação de Abraão nesse momento. Talvez a gente não tenha noção da situação que ele estava vivendo. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Então, ele iria ser, mas para Deus ele já era. Segundo o que lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, ele estava firme na fé. Levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos. Abraão tinha quantos anos? Quase 100 anos. E aí Deus fala para ele: Abraão, você é pai de muitas nações. E ele olha para o corpo dele e ele vê que ele já estava com quase 100 anos e ele não tinha um filho, o filho da promessa. E a esterilidade do ventre de Sara. Sara também já era idosa. Ele olhou e falou assim: nossa, minha mulher já entrou na menopausa. É impossível aos olhos humanos ela gerar uma vida. Se você pegar dois senhores hoje, um senhor de 95 anos e uma senhora de 90 anos, você fala, é loucura isso acontecer. E as coisas de Deus, para aqueles que não creem, é loucura. E é por isso que quando você olha para o que Deus te disse e você olha para a circunstância, você fala assim, não, é só por Deus. E realmente é só por Deus. É milagre de Deus, é Deus quem faz. E é por isso que eu li aquele texto lá no começo que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Deus que criou todas as coisas é o Deus que te prometeu. O Deus que sustenta tudo pela palavra é o Deus que te prometeu. É aquele que liberou a palavra para você. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Abraão, ele dava glória a Deus, ele se fortalecia porque ele acreditava, não nele mesmo, não nas circunstâncias, mas em Deus. A sua fé precisa estar firmada naquele que fala ao seu coração, naquele que te prometeu, naquele que liberou a palavra na sua vida. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele trabalha com mentira. Ele é o pai da mentira. E quando Deus libera uma palavra na sua vida, o que Satanás ele pode fazer? Porque você conhece a Deus, você sabe que Ele é poderoso, você sabe que Ele sustenta todas as coisas, você sabe que não existe nada impossível para Deus. Isso você sabe, você tem convicção disso. Inclusive, você já teve experiências de milagres de Deus. Só que Satanás ele começa a colocar dúvidas, ou seja, será que é isso mesmo? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que Deus te falou mesmo? Será que você não está enganado? E aí ele começa a colocar dúvidas para você questionar se Deus vai ou não fazer. Você talvez não tenha dúvida de que ele pode fazer, mas você tem dúvida de que se ele vai fazer, se você não ouviu errado. E é por isso que você precisa ter intimidade com o Espírito Santo, para que a fé que você tem seja fortalecida. Não deixe Satanás roubar aquilo que Deus já liberou na sua vida. Não deixe o inimigo da sua alma jogar mentiras na sua mente, jogar dúvida na sua mente e tirar o seu foco, que é o Senhor. Ele vai fazer. No mundo espiritual, no reino espiritual, ele já fez, ele já liberou. Creia,
no que Deus já fez na sua vida. E aí eu quero ler só mais esse final aqui desse capítulo 4, que fala da nossa fé e da nossa justiça, que diz o seguinte, versículo 22. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus o nosso Senhor. Jesus Cristo, ele foi trazido à vida novamente depois de morrer, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. E talvez você olhe para você e fale assim: será que eu mereço alguma coisa de Deus? Deixa eu te falar, você não merece. E não é por merecimento, é pela graça. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, a posição que Ele está te colocando, não é porque você merece, mas é pela graça. Para que quando você chegue nesse lugar, você glorifique o nome do Senhor. Você exalte o nome do Senhor. Ele levanta pessoas, nosso Deus, Ele levanta pessoas para que o nome dele seja glorificado. Que eu e você possamos entender isso e possamos ter fé que Deus fará o que Ele te falou que vai fazer. Creia nas promessas de Deus. Creia no que você escutou de Deus. Bloqueie todas as palavras contrárias. Escute somente o Espírito Santo, porque ele nunca vai mentir para você. Ele nunca vai trazer duas palavras diferentes. Ele vai falar uma palavra e ele vai se manter nessa palavra, porque ele é Deus. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que vai fazer, ele fará. Isso está na Bíblia. Depois você pode pesquisar aí. Amém? Nós vamos agora fazer uma oração. Se você tem algum pedido de oração, pode deixar aí. Deixa ao vivo, deixa depois, a gente pode orar depois também, se você assistir esse vídeo depois, durante o dia ou outro dia qualquer, para que a gente possa interceder e orar uns pelos outros. A palavra de Deus diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos, e nós somos justificados pelo sangue de Cristo, amém? Então vamos para a oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez. Nós te agradecemos pela oportunidade de podermos abrir a tua palavra com liberdade, podermos estudar, podermos conhecer e ouvir a sua voz, Senhor. Nós já ouvimos que o Senhor tem maravilhosas promessas para nós. E nós cremos que o Senhor é poderoso para cumprir, para fazer aquilo que o Senhor disse que vai fazer. Pai, ajude-nos a calibrar nossos ouvidos para ouvir somente a sua voz. E que toda voz contrária, toda voz do inimigo, seja neutralizada pelo escudo da fé. Nós possamos entender quando é o Senhor e quando é um dardo inflamado. Quando é o Senhor, a tua palavra ela nos traz paz, ela nos traz segurança, ela nos traz certeza, ela nos traz conforto. Mas a palavra do inimigo, ela traz dúvida, ela traz medo, ela traz questionamento. Pai, ajude-nos a estar firmes para não sermos enganados por Satanás. Abençoe cada um de nós, Senhor, todas as promessas que já foram declaradas sobre a nossa vida, que nós possamos nos ver onde o Senhor nos vê. Abençoe cada pessoa que está aqui, papai. E se essa pessoa ela ainda não tem uma palavra, que ela possa entender que o Senhor quer falar ao coração dela, que ela possa ouvir. Porque o Senhor tem maravilhosas bênçãos para nos dar. O Senhor quer nos dar uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida em alegria e satisfação. Por mais que haja perseguições e tribulações, o Senhor quer nos dar uma vida em abundância em Jesus Cristo. Abençoe o nosso dia, esteja conosco, nos ajudando, Pai, a entender que o Senhor vai cumprir o que o Senhor nos falou. Em nome de Jesus, amém.